Olá pessoal, sejam bem-vindos ao canal Saber Matemática e no vídeo de hoje nós vamos continuar na segunda aula da série Matemática Básica e hoje, no caso, nosso tema é subtração. Então, é Matemática Básica, Subtração, aula 2, ok? Me acompanha aqui, eu sou o professor Luiz e vamos dar continuidade à nossa série de Matemática Básica. Então, vamos lá. Bom, professor Luiz de volta aqui. Observa o seguinte, nós já temos aqui matemática básica, subtração. Olha só, pessoal, como a gente está falando de matemática básica, a gente está começando bem do iniciozinho. A gente está começando de adição, agora subtração, a gente vai falar de multiplicação, de divisão, de tudo isso com vírgula e sem vírgula, e assim a gente vai aumentando as dificuldades que possivelmente vocês possam ter ao longo dessa nossa jornada, ok? Muito bem, mas como hoje nós estamos falando sobre subtração, de uma subtração simples, eu vou colocar aqui o nosso primeiro exemplo. Mas antes disso, a gente vai começar falando sobre os termos da subtração. Você conhece os termos da subtração? Olha só, o primeiro termo que nós temos aqui da subtração chama minuendo. E ao longo desse vídeo eu vou te dizer quem é esse cara que a gente chama de minuendo. O segundo termo a gente chama de subtraendo. E por fim, o terceiro e último termo da subtração é o resto. Então nós temos como termos da subtração o minuendo, o subtraendo e o resto, ok, pessoal? Coloca nos comentários se vocês já sabiam que, para que a gente resolvesse uma subtração, existiam esses termos aqui, que é o minuendo, o subtraendo e o resto, ok? Bom, vamos lá então. Continuando, nós temos o seguinte. Como eu disse, a gente ia colocar aqui um primeiro exemplo, ou um exemplo, para que a gente entenda como que funciona essa coisa da subtração. Como é que isso funciona? Então vamos lá. Eu trouxe aqui 458 menos 336. Muito bem. Isso é o que a gente vê normalmente no dia a dia, quando a gente vai no comércio, quando a gente vai no supermercado, quando a gente encontra algum problema na escola, na sala de aula, quando a gente está brincando com os amigos, quando a gente está fazendo um jogo, tudo envolve matemática. E nessa questão da matemática, nós temos a subtração, que é a coisa mais simples. Não é isso? Então aqui nós temos 458 menos 336. Muito bem. Se eu fizer essa subtração de cara, ela tem um resultado que é 122. Agora vamos desenvolver isso, que é para a gente entender como é que vai funcionar. Olha isso. Esse primeiro termo a gente chama de minuendo. Lembra lá no começo que eu falei para vocês que eu ia dizer quem era quem durante o processo? O processo de resolução do problema? Olha só. Então, o 458 é o minuendo. O 336 é o subtraendo. E, por fim, o 122 é o resto. Mas como é que isso se resolve, gente? Olha só para isso. Eu tenho aqui 8 menos 6. O que isso quer dizer? Que de 8 eu tenho que tirar 6, né? Então, 8 menos 6, o resultado é 2. E esse 2 já faz parte do resto. Eu tenho aqui o 5 menos 3, que é 2, e o 4 menos 3, que é igual a 1. Por isso, 458 menos 336 é igual a 122, e isso representa o resto desse nosso cálculo. Muito bem. Isso colocando de uma forma direta, né? 458 menos 336. Mas se eu fosse problematizar uma questão como essa, de 458 menos 336, como é que ficaria? Como que seria um exemplo disso? Então vamos lá. Vamos entender o exemplo de como ficaria uma problematização desse exemplo aí. Olha só, nós temos aqui o seguinte.
Em uma caixa havia 458 parafusos e desse total foram retirados 336 parafusos. Quantos parafusos sobraram na caixa? Então, essa parte aqui é a problematização desse nosso cálculo que nós já fizemos. Olha isso. Havia na caixa 458 parafusos, nós trouxemos para cá, que é o nosso minuendo. E foram tirados desta caixa 336 parafusos. Olha isso aqui, 336 que representa o nosso subtraendo. E o problema questiona o seguinte: quantos parafusos sobraram na caixa? E depois, então, da gente resolver essa questão de 458 menos 336, nós tivemos 122 de resto. Por isso, respondendo a essa questão, quantos parafusos sobraram na caixa, nós temos 122 parafusos. Muito bem. De uma maneira simples, de uma maneira fácil, de uma maneira prática, que é a proposta desse canal, trazer vocês soluções como essas, que a gente pode entender desde de pequenininho até o adulto, como é que resolve uma questão simples como essa. Ok? Perfeito, então. Eu vou ficando por aqui, já grato por vocês terem assistido esse vídeo junto comigo e obrigado por assistir, que eu não tenho como não agradecer a vocês, ok? Mas aguardo vocês nas próximas oportunidades. Até lá!